Estamos aqui para falar como surgiu a Rádio FM no Brasil. Mas então, para começar, você sabe o que é uma rádio FM? Então, FM é a sigla de Frequency Modulation, que em português significa modulação em frequência, e se refere à transmissão de ondas com variação da frequência, proporcionando uma boa qualidade de som. A FM permite uma recepção em alta fidelidade, qualidade técnica, transmissão de tons mais altos de música, utiliza altas frequências e menos concorridas no espaço. Entretanto, a FM possui um alcance pequeno de transmissão. Somente com o uso de satélite é que as emissoras de FM ganham meios de melhorar seu alcance. Hoje, a segmentação de audiência do Brasil direciona, via de regra, as emissoras de AM à informação e as de AM ao entretenimento. O sinal mais ouvido é o FM, com diversos rádios AM retransmitindo o seu sinal em FM. Historicamente, as rádios em AM têm longo alcance, dependendo da faixa e horários de transmissão, e frequentemente sofrem mais interferências eletromagnéticas com comportamentos distintos entre dia e noite, e com alta degradação imposta pelo ruído elétrico urbano. Já o FM tem comportamento de cobertura mais uniforme entre dia e noite, sendo sensivelmente menos afetado por interferências radioelétricas. O rádio FM foi descoberto em 1933, porém só chegou ao Brasil em 1955. A primeira emissora de rádio FM no Brasil, a Rádio Imprensa, foi fundada por Anna Curry em 1955. A primeira emissora de rádio FM no Brasil, a Rádio Imprensa, foi fundada por Anne Curry em 1955. Por Anna Curry, que fundou a Rádio Imprensa. E nessa época, eles utilizavam a frequência modulada, apenas para fazer a ligação entre o estúdio e o transmissor de rádio. Além dela ser dona da empresa, Ana também tinha a Rádio Eldorado, que era uma rádio AM, e ela foi repassada a concessão para outros grupos. Ela decidiu ficar apenas com a Rádio FM, mas ela tinha que resolver outro desafio, porque nessa época o Brasil não tinha receptores de rádio nessa frequência, então ela criou a primeira fábrica de aparelhos FM. Os primeiros aparelhos criados foram alugados por empresas que colocavam em seu ambiente de trabalho uma ideia de sucesso que fez surgir a rádio de música ambiente. A programação da Rádio Imprensa não tinha locução nessa época, apenas tocava música. Até 1976 foi a única emissora que transmitia em FM no Rio de Janeiro. A primeira rádio no estado de Manaus e Amazonas foi a Rádio Tropical FM, em 1968. No Rio de Janeiro, o Grupo Bell, que surgiu em 1969, criou a 98 FM, primeira rádio FM estéreo do Brasil e na América Latina. A partir da década de 70, os rádios FM se multiplicaram em estações de diversos segmentos musicais. Já a Rádio Cidade, conhecida também como Cidade FM, operava em 102 MHz. Foi fundada em 1º de maio de 1977, no Rio de Janeiro, e revolucionou o veículo de comunicação, tornando-se líder de audiência em muito pouco tempo. Uma rádio brasileira que pertencia ao Sistema de Jornal do Brasil, com filial em São Paulo, na frequência de 96,9 MHz. Algumas rádios copiaram o estilo da Rádio Cidade, como, por exemplo, a Jovem Pan e a Transamérica. Outras criaram seu próprio estilo. As rádios FM dominaram a década de 80. Isso fez com que as AM perdessem a popularidade ao longo do tempo. Na década de 90, algumas rádios começaram a transmitir a mesma programação nas duas frequências, AM e FM. A CBN foi a primeira a fazer esse processo, também a primeira no segmento jornalístico na faixa de frequência FM. A partir dos anos 2000, a Bandeirante, dentre outras rádios, passaram a fazer o mesmo processo de retransmissão em FM, com programação só de notícias. A 105 e a Transamérica passaram a transmitir partidas de futebol. E, sem dúvidas, a frequência FM é a mais ouvida no Brasil. Algumas emissoras se conectam em redes como a Jovem Pan e a Transamérica. Nos centros urbanos, a maior preocupação é com a transmissão ilegal de sinal, ou seja, as rádios piratas que interferem outras faixas legalizadas. Projetos similares foram realizados com êxitos em outros países, como México e Estados Unidos.
Em 2013, um decreto assinado pelo governo permitiu que a partir do ano seguinte as emissoras AM migrassem para as faixas FM. As emissoras FM detêm hoje uma fatia maior que 50% da audiência desse mercado, mesmo com todo o investimento na qualidade e conteúdo de diversos segmentos. O maior público e faturamento fica com as rádios musicais, especialmente as do público jovem, religioso e sertanejo. Levando-se em consideração a praticidade e a facilidade na obtenção do aparelho receptor de rádio, este pode ser considerado o veículo de comunicação mais popular e abrangente pelo mundo afora. Desempenha um papel importante na construção da cidadania através da transmissão de conteúdos de informação e entretenimento, sendo em algumas regiões do país o único meio de tirar a população do isolamento geográfico. No dia 10 de maio de 2016, o Brasil fez a primeira grande audiência pública para conceder outorgas de FM para emissoras que optarem pela migração. Nesta primeira ação, 55 emissoras assinaram seus contratos de adaptação de outorga e iniciaram suas implantações de sistema transmissor. Depois desse período, algumas emissoras fizeram seus contratos individualmente com o Ministério. Mas foi só em 7 de novembro de 2016, quando houve outra grande solenidade pública, que mais de 200 emissoras assinaram seus contratos, resultando em mais de 300 emissoras migrantes ou em fase de assinatura de contrato após pagarem os boletos pela adaptação de outorga, explica o diretor da SET. As rádios que optarem por continuar na faixa do AM têm de se adequar a algumas normas, tais como terem de migrar para potências de menores para um mínimo de 1000 watts, ou ainda terem de fechar suas portas e encerrar as atividades caso permaneçam com baixa potência, caracterizando o perfil do AM local. No último SET Norte, realizado nos dias 9 e 10 de novembro, em Manaus, Capia demonstrou exemplos de rádios que não optaram pela migração em Manaus e contou o caso do Pará, onde todas as emissoras migraram. E essa foi a história da Rádio FM no Brasil. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado e até logo!